E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que vem atingindo algumas pessoas, que é a síndrome do impostor. Bom, o que é a síndrome do impostor? Também vamos falar sobre preguiça. O que é isso na realidade? Preguiça foi datado como um dos sete pecados capitais por ser uma coisa que você realmente deixa a desejar. Então, quando a preguiça é uma coisa normal, tá? E síndrome do impostor também, se você não teve ainda, ou se você já tem, ou se você já teve, ou se você conhece alguém que tem, não esquenta a cabeça, porque não é algo também tão anormal assim. Por quê? Ambos vêm da questão de você duvidar de si mesmo, e principalmente agora eu vou falar aqui sobre a síndrome do impostor, que é sobre você duvidar de si mesmo e você procrastinar, e ao invés de fazer, realizar e se sentir merecedor, se sentir merecedora de fazer, de ter sucesso, de ter o seu, de ser produtivo, né? De fazer ali as coisas no dia a dia, você acaba deixando as questões, se questionando muito e principalmente deixando ali a autossabotagem dominar o que seria o seu sucesso. Bom, para você curar isso, para você resolver isso, uma dica muito importante é você simplesmente começar a analisar o que você realmente sabe. Porque existe uma diferença entre síndrome do impostor e você realmente não saber aquilo que você vai fazer. Se você é uma pessoa, síndrome do impostor, ela geralmente ela é colocada como uma doença a partir da pessoa que realmente já tem muito conhecimento, já sabe muito o que fazer, mas fica travada, para, se questiona, fica insegura e aí não realiza. O que que eu indico para você que tem essa questão? Primeiro, como eu estava falando, veja se você realmente, se o seu problema é só realmente essa questão de não saber, porque às vezes você está precisando sim de mais conhecimento, por exemplo, e como aqui nesse país o conhecimento é limitado, né? Eu recomendo bastante você saber inglês, porque vai te ajudar muito a estudar, porque aí você consegue hoje em dia na internet conteúdos muito tops em inglês e você consegue estudar muito melhor e saber muito mais coisas, porque só em português realmente é muito limitado. E aí o que acontece é que primeiro ponto é você saber, como eu estava falando, se você tem a síndrome do impostor ou se você só realmente não sabe. Se você não sabe, segue a dica que eu falei, estude mais, se prepare mais e é isso. Agora, se você sabe, se você tem muito conhecimento e você sente que você está travado, sente que não está seguro, sente que não está realizando, que não está sendo produtivo, eu vou te dar uma dica aqui muito legal. Comece a pensar antes, quando vier esse sentimento de insegurança, comece a pensar em tudo que você sabe, se você realmente sabe. Ou seja, não deixe a depressão te dominar. Seja mais questionador internamente. Comece a questionar. Mas espera aí, eu sei disso, eu sou bom nisso, eu sei isso. Por que então eu estou. Vamos supor que você é um cozinheiro. E aí você está com a síndrome do impostor. E aí você sabe fazer empratamento, você sabe fazer pratos maravilhosos, você sabe fazer doces maravilhosos. E aí você, ao invés de fazer isso, você fica, e até ensinar isso na internet, por exemplo, você fica se questionando se você é bom o suficiente. Enquanto isso, tem pessoas que são bem menos prontas, bem menos preparadas, bem menos qualificadas, fazendo e fazendo um certo sucesso, porque o sucesso ele tem sim que ter qualidade, nisso você tá certo, todo mundo tá certo quem pensou nisso, mas o sucesso também você tem que ter muita atitude e principalmente dar muita cara a tapa, ou seja, colocar o seu produto à disposição. Então, esse é um dos grandes lances que eu vejo que as pessoas que têm a síndrome do impostor, elas esquecem de se questionar se elas são boas mesmo naquilo. Por exemplo, será que eu sou bom mesmo nisso? E se a resposta for sim, você
simplesmente começa a fazer mais, dê comandos em você mesmo. Dê comandos mentais como respira fundo e fale 1, 2, 3, 4, 5, vou lá fazer. E aí você vai lá e faz, por exemplo. Então, eh, agora a preguiça, falando da preguiça, síndrome do impostor é isso. Agora falando da preguiça, preguiça já é um outro tema, porque preguiça é uma coisa muito comum, vem mesmo, né, é natural, os pecados capitais eles são naturais das pessoas, mas você tem que ter autoanálise e checar para ver se você tem aquilo. Então, como que resolve a preguiça? A preguiça você resolve, por exemplo, você antes de você fazer alguma coisa, você pensar nas suas metas. Ter metas é muito importante, metas críveis, né, para você não ficar viajando na maionese e ser um sonhador. Metas críveis para você, e aí você, como que você realiza isso? Você simplesmente começa a colocar em prática tudo que você sabe fazer. Então você tem as suas metas na sua mente, você está com a sua mente bem específica, as suas metas, e então você não deixa a preguiça te dominar. Então quando a preguiça chegar, quando a preguiça querer dominar você, você simplesmente vai pensar nas suas metas. Pensa nas suas metas e nisso você vai pensar, bom, agora eu vou vencer, porque eu vou pensar nas minhas metas. Pensa nas metas com convicção, com emoção, sente elas e aí você faz uma coisa também muito útil. Tem pessoas que não podem tomar, mas se você pode tomar, tome, faça, que é o café. O café, ele ajuda muito. Faça um bom café, uma boa quantidade de café, tome e isso vai ajudar bastante na hora da preguiça, vai tirar a sua preguiça com certeza.